Só tem direito de falar de Deus quem vive com Deus e quem experimenta no seu dia a dia a sua presença viva, verdadeira, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, que nos orienta como nós devemos ter a nossa vida de intimidade com Deus. E a nossa vida deve ser uma eterna oração, de estarmos com Ele. Eu bato sempre na tecla que não temos o direito de falar de uma coisa que nós não sabemos ou que nós não experimentamos. A palavra fogo nos diz muita coisa, mas só conhece o fogo quem se queima. Eu posso ser um ótimo professor de natação e ter todas as técnicas e ensinar muitos alunos as técnicas de natação. Mas se os alunos ficarem só na técnica e não pular na piscina ou no rio, eles nunca vão aprender a nadar. E assim é a nossa vida com Deus. Se nós temos toda a base do que é teologicamente Deus, mas nós não mergulhamos na presença desse Deus infinito, nós nunca vamos saber quem é Ele. Nós podemos ter noção. Por isso que muitas vezes eu volto a falar da questão de professores de religião e não profetas. E o mundo hoje precisa urgentemente de profetas de Deus. Os profetas geralmente são aqueles que saem lá das montanhas, são desconhecidos e passam vergonha em nome de Deus. Mas no final, o trabalho do profeta é reconhecido, porque a profecia verdadeira ela não volta vazia naquilo que Deus propõe no uso da vida do profeta. É preciso ter muita coragem para assumirmos isso diante desse mundo carente de Deus, carente da presença de Deus, carente da mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que nos dá alegria à vida, que nos dá sentido à vida e que nos dá também a missão que nós temos neste mundo através do Evangelho que um dia nos foi anunciado. Eu vejo hoje a igreja como um canal exclusivo da pregação do Evangelho, mas ela não consegue, ela falha no sentido de aplicar no dia a dia a mensagem de esperança, a mensagem de salvação para um povo tão abandonado, para um povo tão sofrido, um povo que foi preterido em relação ao verdadeiro Evangelho. O Evangelho para muitos de nós hoje é uma grande novidade que nem nós acreditamos que é real. O Evangelho é aquele que nos orienta a estarmos nesse mundo como peregrinos e nós sabemos quem vai à frente nos guiando, né? E nos levando para a presença eterna daquele que é Pai e que nos acolhe. Jesus Cristo é o grande guia nessa grande peregrinação. É a grande pessoa, o Senhor e Salvador que nos leva ao encontro do Pai. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus é que existe um Deus que é Pai e que só pode se tornar Pai através de Jesus Cristo, que nos ensina o caminho do amor, do acolhimento, da vida totalmente contrária ao que o mundo nos oferece. De um lado nós temos um mundo que podemos denominar de demoníaco e do outro lado nós temos Jesus Cristo que é a vida. Um mundo demoníaco nessa confusão plena de poder, de riquezas, de tecnologias avançadas, de ciência avançada e de coisas maravilhosas que o homem cria, e do outro lado a simplicidade da vida do Evangelho de Jesus Cristo, que nos aponta sempre o outro. Jesus Cristo, ele é a ponte que nos leva a um reino que é totalmente diferente do reino deste mundo, do reino de competição, do reino de ganância, do reino de egoísmo, de um reino de tristeza, de angústia, de depressão, de um reino que está totalmente, literalmente, no inferno. O que é o inferno? A ausência de Deus. O que é o reino de Deus? É o próprio Deus. Quando a gente fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o próprio Deus. Ser inundado da presença desse Deus que nos leva ao encontro também do outro, que nos leva ao encontro de nós mesmos, né? Deus, a sua plenitude, a sua pessoa nos faz conhecer nós mesmos em primeiro lugar. E quem somos nós? Somos esse poço de complexidade, somos esse poço de medo, somos esse poço
de escuridão, somos esse poço de angústia, de busca. E tudo isso é permissão do próprio Deus. Aliás, não é nem permissão, é criação do próprio Deus. Quando nós somos criados e quando a gente é concebido, nós já nos encontramos neste mundo com uma marca de Deus no nosso coração. E a marca de Deus na vida humana é a fome e a sede. E nós só encontramos a satisfação e o saciar de todas essas necessidades de fome e sede quando nós encontramos o próprio Deus. Por isso que eu vejo hoje com muita tranquilidade que o ser humano, em todas as suas atitudes, seja de violência, seja de drogas, seja de alcoolismo, seja de doenças mentais e complexidades de comportamento, leva o ser humano à busca de Deus. O ser humano, enquanto não encontra a pessoa de Deus na sua integridade, ela está buscando. O mal está justamente nisso. Enquanto a pessoa está buscando de forma desordenada, por essa sede interior da alma, ela prejudica a vida de muita gente, mata muita gente, transgride, a corrupção, por exemplo. Quando eu vejo todo esse cenário, desde que o mundo é mundo de corrupção, de poder político, disso, daquilo, todos esses deputados, senadores e até presidentes que vivem roubando, que vivem se projetando em cima de toda essa política, eles estão buscando a Deus. E um dia, quem sabe, eles vão encontrar no Evangelho uma satisfação pessoal para a sua própria vida. E não só com os políticos, mas com todos nós. Nós buscamos a Deus e nas nossas buscas de Deus, nós atropelamos a vida. Nessa busca de Deus, nós nos frustramos. Por quê? Porque tudo que nós buscamos nas coisas materiais nos afastam cada vez mais do alimento e da água viva, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o poder do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo que nós devemos buscar. Eu vejo com muita dificuldade as pessoas consumistas e materialistas. Na verdade, elas estão buscando nas coisas o que só Deus pode dar. Estão buscando na satisfação de ter o que só Deus, que é invisível, pode dar. Estão buscando na imagem, por exemplo. Quantas pessoas hoje vivem cuidando da sua imagem, cuidando da sua beleza, cuidando da sua moral, cuidando da sua vida ilibada, e que, na verdade, elas estão se protegendo e, ao mesmo tempo, buscando uma liberdade que só Jesus Cristo pode dar para a sua própria vida. E assim vai a nossa busca de Deus. Quando você pega uma pessoa em extrema miséria, cauterizada por toda a falta de esperança de ter uma vida digna nesse mundo, ela também está buscando. E Deus, ele se mostra. Deus, em algum momento da nossa vida, Deus, ele vem mostrando sinais da presença dele e nos dando talvez um pouquinho do aperitivo da presença dele, mas nós devemos buscar realmente o alimento todo, a água toda, a fonte da água que é ele. E nós só nos encontramos de fato na nossa vida, conosco mesmos e com os outros, a partir do momento que nós entendemos o tripé que está no ensinamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, como a si mesmo, ou como a você mesmo. É uma caminhada. Como eu disse no início, nós estamos numa peregrinação. A peregrinação é diferente de uma excursão. Geralmente, quando nós estamos numa excursão, nós já vamos com tudo planejado. Excursão é uma coisa horrível. Eu, pessoalmente, já fui em algumas e nunca mais. Principalmente excursão de terceira idade, Junta aquele monte de pessoas de terceira idade, é uma dificuldade para entrar no ônibus, é uma dificuldade para descer do avião, é uma dificuldade para ir nos lugares, é tudo muito difícil. E excursão é tudo planejado, O horário de tomar café da manhã, o horário de sair, o horário de visitar tal coisa, o horário de almoçar, o horário disso, o horário daquilo. Peregrinação não, nós não sabemos aonde nós vamos parar para acampar, para dormir. Peregrinação é o dia a dia, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Peregrinação da vida não é matematicamente como uma excursão que a gente vai saber o que nós vamos fazer daqui a 3, 4, 5 dias. Peregrinação é caminhar, sabendo que nós vamos chegar em algum lugar, que é Deus, mas não sabemos o que vai acontecer até lá.
e como vai ser a nossa chegada até lá. Por isso que muitas pessoas sofrem na vida sendo preocupadas e vivendo preocupadas com o futuro. O que nós vamos fazer? O que vai ser? Eu programei isso. Eu tive época na minha vida que eu tinha uma agenda completa de 2 meses de pregação, de visitar e de viajar e de cumprir compromissos missionários, isso e aquilo. É ridículo quando a gente programa a nossa vida, né, a longo prazo. Eu acho que uma semana é longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer no meio do caminho da minha história, da minha programação, do meu planejamento. Eu não sei. Isso é peregrinação. Nós não vivemos aqui nesse mundo numa excursão, que é tudo programado para dar certo, ou para dar errado, ou para se dar errado a gente tem uma carta na manga. Nós estamos nessa vida numa peregrinação. E muitas pessoas vivem infelizes por justamente não se enquadrarem nessa peregrinação e preferirem a excursão. Como é gostoso a gente poder chegar à noite e orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, passei por tantas lutas, mas passei, o que não passei hoje ficou para amanhã. Amanhã, se Deus quiser, o Senhor fará com que eu passe por todas as dificuldades novamente. Louvado seja o teu nome, obrigado por tudo. Perdão se eu ofendi alguém com o meu jeito de ser, com o meu jeito de viver. E me dê a graça, Senhor, me fortalece durante essa noite, me dê um sono reparador para que eu possa enfrentar amanhã essa peregrinação, que eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor sabe. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Mas muitas pessoas vão dormir cansadas, estressadas, nervosas, angustiadas. E a oração, Senhor, amanhã eu preciso fazer isso, amanhã, Senhor, olha, eu preciso que dê certo os projetos, eu preciso que isso. Senhor, olha, está em tuas mãos e eu entrego em tuas mãos. E acorda cansado. Acorda cansado porque se não sair como ele pediu, ele se frustra e cansa mais, e se angustia mais, e se deprime mais. Nessa sofisticação que a vida nos impõe, que o mundo nos impõe, nós não pensamos no que Paulo nos orienta, né? Eu vou vender, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou fazer isso, fazer aquilo, e Paulo nos lembra, olha, se Deus quiser, né? Porque se Deus não quiser, você não vai fazer tudo isso. E eu lembro quando Jesus fala também, nos ensina a respeito do homem rico, que colheu muita coisa e teve que construir celeiros para... né? E quando ele viu que estava tudo pronto, ele falou assim, bom, agora eu posso aproveitar minha vida, eu posso viajar, eu posso gastar tudo, eu não preciso me preocupar mais com nada. E Jesus fala assim, olha, você é um idiota, porque hoje mesmo Deus vai pedir a sua vida.